Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Lembrando que nesta quarta-feira temos a final da Conference League entre Olympiacos e Fiorentina, que vai ser transmitida na ESPN, no Star Plus, também na SBT. E eu aproveitei esse tema da final da Conference para falar sobre como a competição é um grande sucesso. Lembrando que essa é a terceira edição já do torneio e os seus efeitos vêm sendo vistos a cada temporada. Então já peço você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se não for inscrito. O grande trunfo da Conference é tornar o futebol europeu a nível continental muito mais democrático e acessível para diferentes ligas e diferentes times, essa é a verdade. Querendo ou não, a Liga dos Campeões se tornou um grande grupinho de no máximo ali 6, 8 times, muito raramente tem algum outro que chega ali numa semifinal ou até no mesmo na final, mas no geral, se perceber bem, na última década é um grupo de times ali que está sempre brigando, seja por méritos técnicos, questões principalmente financeiras, nos times mais ricos, mas acabou se tornando pouquíssimo acessível para equipes fora desse grupo. Tanto das grandes ligas, times menores, como também, especialmente, de outras ligas. Tanto que a gente, quando vê um time fora das cinco grandes ligas chegando, por exemplo, nas quartas de Champions, já se trata como algo grandioso, algo muito surpreendente, algo que não era assim lá no início, pelo menos no início do século, onde você teve times chegando em quartas, chegando até semifinais. Dentro de casa, por exemplo, um Porto e Mônaco fazendo a final, com a Corunha chegando na semifinal também naquela edição de 2004, a edição das zebras. Hoje seria algo totalmente fora de cogitação ter uma Champions assim. E isso fez com que a Liga Europa se tornasse essa competição um pouco mais alternativa, quando a gente tinha uma representatividade um pouco maior de ligas e países diferentes participando da fase de grupos, etc. Com isso que na Champions, até pela mudança que a UEFA foi fazendo para justamente privilegiar ligas mais fortes, até a fase de grupos se tornou você vê mais ou menos ali um grupo de times completando o campeonato, você não vê tanta variedade de países diferentes, etc. Então a Liga Europa se tornou isso, o que fez com que ela também aumentasse de valor, e as suas fases finais também. São mais ou menos ali os mesmos países, mesmo os times fora das grandes ligas também, geralmente os mesmos, né? Os times de Portugal, Holanda principalmente, às vezes um ou outro de outra liga. E a Conference surge nisso justamente para dar mais voz a esses pequenos países, essas pequenas ligas, que acabaram ficando totalmente esquecidas, porque se praticamente o que se resumiu é disputar a fase preliminar da Champions, que as primeiras fases que começam ali em julho ainda, no máximo ali tentar uma classificação, uma fase à frente, que seria algo surpreendente, e acabou ali. Os calendários europeus deles se resumia a 2, 4 jogos no máximo, e mais nada. Não existia um horizonte possível de disputar a fase de grupos de competições europeias. Ter um calendário europeu mais longo. Poder, por exemplo, no segundo semestre, estar brigando, jogando mata-mata de competições. E a Conference vem justamente para preencher esse espaço, pois isso fez com que muitos times de grandes torcidas de tradição acabassem ficando escondidos, para trás, especialmente times do leste europeu. E a Conference é muito boa nisso, porque ela é uma competição muito mais democrática, que permite um acesso muito mais fácil à fase de grupos, muito mais acessível a demais países, até times de países mais tradicionais, que também não têm grande poderio e às vezes também não têm condições de fazer grandes campanhas numa Liga Europa, numa Champions. Então é uma competição muito legal nisso. Para quem gosta de futebol alternativo como eu, é um prato cheio, né? A Conference é sensacional. E, por exemplo, são três edições. Na edição 2021 e 2022, na fase de grupos, nós tivemos o HJK da Finlândia, o Alashkert da Armênia, o Flora da Estônia, a equipe do Lincoln Red Imps de Gibraltar, pela primeira vez na história, Gibraltar colocando uma equipe numa fase de grupos de competições europeias, o Kairat do Cazaquistão. Naquela mesma edição tivemos o Bodo Glimt da Noruega, sendo a grande sensação, metendo um 6-0 na Roma na fase de grupos em casa e chegando até as quartas de finais daquela Conference, onde acaba caindo para a Roma depois de vencer o jogo de ida na Noruega, fazendo grande campanha. Por exemplo, tivemos o Feyenoord, um time holandês que já foi campeão de Champions nos anos 70, que no início do século chegou em final de Copa da UEFA, foi campeão, e que desde então nunca mais teve condições de fazer grandes campanhas em competições europeias, chegando à final daquela edição, chegando em final e jogando contra a Roma, e Roma conquistando o título, e o quanto que isso foi comemorado pelo Mourinho e pela torcida da Roma. Na edição passada, 22-23, nós tivemos o RFS da Letônia na fase de grupos, o Vaduz de Liechtenstein, um pequeno paísinho, seleção que normalmente é saco de pancadas na Europa, chegando na fase de grupos, o Shamrock Rovers da Irlanda, voltando a disputar a fase de grupos de competições europeias, o Balkany do Kosovo,
e também os Žalgiris da Lituânia. Essa é uma edição das semifinais, nós tivemos Fiorentina e West Ham, que foi a grande final, e times de grandes ligas, mas nas semifinais eles enfrentaram o Basel da Suíça e o AZ Alkmaar da Holanda, times que estão fora desses grandes centros e que deram muito trabalho, semifinais muito equilibradas, onde Basel e AZ tiveram chances reais de chegar à final. E nessa edição atual nós tivemos o Klaksvik da Ilhas Faroe, uma grande história, disputando a fase de grupos, o Breiðablik da Islândia também disputando a fase de grupos, e o Zenit Mostar da Bósnia, 3 países debutando em competições europeias na fase de grupos. Então, e nessa edição, por exemplo, tivemos o Clube Bruges chegando à semifinal. Uma equipe belga não chegava à semifinal de competição europeia há muito tempo, algo que era até um pouco comum nos anos 80, ali no início dos anos 90. E ainda tivemos o Dinamo Zagreb da Croácia eliminando o Betis da Espanha. Uma diferença financeira grande, o Zagreb foi lá e eliminou vencendo o jogo de ida dentro da casa do Betis. Ou seja, olha quantos países diferentes eu falei aqui, quantos países que nunca tinham disputado uma fase de grupos tiveram a chance por causa da Conference. É uma competição muito mais democrática e vem sendo sucesso do público. Também é importante salientar isso. E, por exemplo, nós tivemos times da Escócia, como o Hearts e o Aberdeen, chegando à fase de grupos. Normalmente, os escoceses, fase de grupos é só Celtic Rangers. Né? A gente não viu as outras equipes conseguindo avançar essas fases, eles conseguiram. O próprio também tivemos essa temporada a participação do Kukarik da Sérvia. O futebol sérvio, Partizan e Estrela Vermelha são os dois grandes gigantes, e geralmente são só eles que disputam competições europeias. A Conference permitiu que outros times também pudessem avançar até essas fases mais avançadas, chegar a uma fase de grupos e ter calendário europeu. Então é um grande sucesso nisso, de permitir que torcidas voltem a sentir esse gosto, voltem a sentir a importância e ter uma possibilidade real de título. É óbvio que chegando nas fases mais avançadas, normalmente os times com maior poderio financeiro vão se sobressair. Tanto que o campeão da primeira rodada foi, na primeira edição foi a Roma, na segunda edição tivemos Fiorentina e West Ham, nessa edição temos a Fiorentina de novo, ou seja, um time das 5 grandes ligas sempre pelo menos chega à final. Porém, você tem a possibilidade de surpresas, de finalistas diferentes. Foi assim com o Feyenoord, é assim nessa temporada com o Olympiacos, que joga em casa em Atenas, e foi assim com times como Basel, AZ e Bruges chegando às semifinais. Ela oferece uma possibilidade real de coisas diferentes. E o futebol europeu precisava disso, e a Conferência faz muito bem, foi um grande acerto da UEFA. E eu prevejo uma final bem legal. O jogo em Atenas, a UEFA deu azar do jogo não ser no Estádio Olímpico de Atenas, que se fosse, com certeza estaria muito lotado. Mas mesmo assim, vai ser um ambiente incrível. A torcida do Olympiacos também vai fazer uma grande festa, mesmo da torcida da Fiorentina, e promete ser uma ótima final. Mas eu quero saber de você, o que você está achando desse início da história da Conference League, dessa competição criada pela UEFA. Diz aí se você concorda ou discorda de tudo aquilo que eu falei. Muito obrigado mesmo você que veio até o final. Peço você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e também divulgar esse vídeo com seus amigos fãs de futebol alternativo, fãs de futebol europeu, assim como eu. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.